Convido você a abrir a Bíblia neste momento, no livro de Mateus, no capítulo 5, versos 38 a 40. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Verso 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O cristianismo é um estilo de vida adotado por Cristo quando aqui na terra esteve. E todas as leis enunciadas por Cristo trazem uma bênção principalmente ao seguidor da lei e não ao criador da lei. Todas as teorias enunciadas no passado podem ser colocadas em prática no presente. Não existe lei ultrapassada, todas são viáveis de serem seguidas. As leis que ouvimos neste momento são parte das leis que Cristo apresentou quando esteve aqui na terra, mostrando alguns dos projetos do céu destinado ao homem aqui na terra. A país era um pequeno país, a Palestina, adotado pelos romanos, e as ordens dos romanos agora deviam ser seguidas pelos judeus. E de uma forma severa e incessante, os soldados romanos exigiam submissão das leis romanas por parte dos judeus. E uma das leis mais humilhantes que havia ao longo de tantas leis era a lei que obrigava a um judeu a andar 1 milha para um romano, fosse esse objetivo qual fosse. Esta lei era muito dura porque o judeu poderia estar indo até para a sinagoga no dia do sábado. Mas se qualquer soldado romano o interpelasse no caminho e usasse uma expressão que em grego é agareos, isto é, 1 milha, a pessoa simplesmente era obrigada a deixar de fazer o que estivesse fazendo para atender à solicitação desse soldado romano. A expressão 1 milha ou agareos passou a ser traduzida pelos persas por correio. Os persas tinham um sistema de postagem de correio bastante interessante, porque as caixas de postagem de cartas estavam distribuídas de um dia ao outro à distância. O soldado, aliás, o agente do correio, pegava as cartas, colocava numa mochila, subia num lombo de cavalo, cavalgava ao longo de um dia e numa cidade trocava as cartas, pegavam outras e iam na distância de um dia e assim trocava as cartas. Mas havia uma lei que dizia que se na distância entre uma caixa de postagem até a outra, este agente do correio tivesse qualquer necessidade, qualquer dificuldade, ele poderia pedir a qualquer pessoa que encontrasse no caminho para que atendesse a sua solicitação, dando-lhe até um outro cavalo, alimentando o agente do correio ou o cavalo, ou até substituindo o agente do correio, porque a lei dizia que nunca, jamais, as cartas podiam parar no tempo. Elas tinham um horário fixo para sair e para chegar. Com o passar do tempo, a expressão 1 milha começou a ser adotada também por todas as nações que tomavam posse de uma outra nação. E a nação oprimida, então, com frequência ouvia a expressão agareos, isto é, 1 milha, e tinha que obedecer sem pensar a ordem soberana. Quando Simão Cirineu ouviu o pedido de carregar a cruz de Cristo, ele ouviu a mesma expressão, agareos, 1 milha, milha da obrigação. Eu penso que ele atendeu o pedido com alegria, mas ele não tinha opção de seguir ou não. Se nós pensarmos que 1 milha significa aproximadamente 1,5 km,
nós vamos ver que não era tão simples assim um judeu atender a ordem de um soldado romano. Ainda mais pensando que os judeus tinham só para o sábado mais de 1000 mandamentos. Por exemplo, um dos mandamentos dizia que no sábado um judeu não podia andar mais do que 888 metros. Ora, 1 milha indo, mais uma voltando, dá quase 3 quilômetros. Isto era além daquilo que um judeu entendia ser possível no dia do sábado. Um judeu, por exemplo, não podia carregar peso no dia do sábado. Mas agora um soldado romano dizia: carrega essa caixa para mim. E ele era obrigado a carregar. E talvez até impedindo de chegar no momento certo na sinagoga. Um judeu não podia sequer olhar-se no espelho no dia do sábado, porque poderia haver um fio de cabelo branco e ser arrancado a tirá-lo, e se assim fizesse, estaria trabalhando no dia do sábado. Um judeu não podia cuspir no chão no dia do sábado, porque a saliva poderia cair em cima de uma semente, e isso era como que regar a terra, uma semente, e fazendo isso era trabalho, portanto, também não podia cuspir no dia do sábado. No meio de tantas leis criadas pelo homem, além da lei principal criada por Deus, não era de admirar a reação terrível que os judeus possuíam ao ouvir a ordem primeira milha. Mas agora eu imagino a cena, os discípulos num calor do ressentimento, analisando, conversando sobre as últimas atrocidades aos quais eles eram obrigados a fazer pelos romanos. Cristo aparece no grupo e pergunta: qual é o motivo da discussão? E eu imagino os discípulos comentando: mestre, a lei dos romanos é terrível. Eles simplesmente esquecem de nós. E eles têm uma lei que para nós infringe nossas leis. É a lei da milha. E Cristo então diz: então não ande mais a milha, a primeira milha. E eu imagino os discípulos dizendo: então, mestre, agora anuncia a eles que nós agora temos um rei, o rei dos judeus. Nós não seguiremos mais a lei dos romanos, porque nós temos o nosso rei. Mas o sermão de Cristo não estava concluído ainda. Ele disse agora: ande também uma segunda milha. Não pare na primeira. Andem com alegria uma segunda milha. Andem com satisfação. Surpreenda o soldado romano. Quando ele entender que vocês vão parar e largar os objetos no chão, diga: não, companheiro, agora eu vou andar mais outro tanto. Mas ande com satisfação. Puxe conversa. Mostre a esse soldado romano que você não andou só porque foi obrigado a andar, mas porque você tem algo mais dentro do seu coração. A primeira milha é a milha da obrigação, mas a segunda milha é a milha do amor, é a milha do serviço. É até possível você satisfazer a milha da obrigação, mas qualquer amante sabe que é impossível você chegar ao final da milha do amor, porque há sempre algo mais a avançar. Por exemplo, para algumas pessoas, a primeira milha já é muita coisa. Eles não entendem o que é a segunda milha, a milha do serviço. A primeira milha diz que eu tenho que pregar a tempo, mas a segunda milha diz que eu devo pregar fora de tempo, a todo momento. A primeira milha diz que eu devo ouvir a mensagem. A segunda milha diz que eu devo pregar a mensagem. A primeira milha diz que eu devo ir à igreja, simplesmente assistir. A segunda milha pede que eu pregue, que eu participe na igreja. A primeira milha diz que eu devo aguardar a segunda vinda de Cristo. Mas a segunda milha pede que eu apresse a segunda vinda de Cristo. A primeira milha diz que eu devo aceitar a mensagem. A segunda milha me pede que eu vibre com esta mensagem. Na primeira milha eu estou convencido, mas na segunda eu estou convertido. A primeira milha pede que eu esteja alerta, mas na segunda eu devo vigiar, e é mais do que estar alerta. Na primeira milha eu devo estar disposto a viver por Cristo, mas só na segunda milha que eu estou disposto a morrer por Cristo, dar a minha vida pelo Senhor. A primeira milha pede que eu obedeça às leis. A segunda milha pede que eu obedeça a Cristo Jesus. E é mais do que as leis, é o espírito da lei. A primeira milha diz que eu não devo criticar, mas a segunda milha diz que eu devo elogiar as pessoas. A primeira milha diz que eu não devo errar. A segunda milha diz que eu devo fazer as coisas certas. E é muito mais do que simplesmente não errar. A primeira milha pede que eu ande para frente, mas a segunda milha pede que eu ande para cima com Cristo Jesus. A primeira milha diz que eu não devo cometer o pecado,
A segunda milha diz que eu não devo sequer pensar no pecado. Na primeira milha eu devo estar em paz com a minha consciência. A segunda milha pede que eu esteja em paz com a consciência divina. Na primeira milha estou preocupado apenas com a minha salvação. Na segunda milha estou preocupado com a salvação dos meus semelhantes. A primeira milha é a milha da obrigação. Mas a segunda milha, esta é a milha do amor, é a milha do serviço. A primeira milha está no plano do dever, a segunda no amor. O dever é majestoso, mas o amor é divino. O dever obriga, mas o amor constrange. O dever enaltece, mas só o amor sublima. Primeira e segunda milha. É isto que faz diferença entre filho e empregado. O empregado, bom empregado pode ser, é aquele que nunca chega atrasado, nunca sai antes do expediente, nunca pede hora extra, nunca pede para sair antes, nunca cobra hora extra. É um bom empregado, mas não passa disso. Mas o filho é aquele que não se limita na obrigação, é aquele que vai mais, não pelo que possa receber, mas pensando naquilo que ele pode dar. Chega antes, sai depois, mas sabe que a sua vida depende da empresa e por isso ele não se limita ao mínimo possível. Esta é a diferença entre servo e apóstolo. O servo é aquele que simplesmente vê quais são as regras da igreja para ele continuar sendo membro da igreja. Qual é o mínimo necessário para não ser excluído o seu nome do livro da igreja. Mas o apóstolo é aquele que anda muito mais do que se espera dele. É aquele que tem que sentir no coração a vibração por ter Cristo junto de si. Ele não simplesmente olha para a letra fria da lei, mas este olha para o espírito da lei, a lei do amor, a lei do serviço. A humanidade agradece aos homens de primeira milha, mas dificilmente erige uma estátua a esses homens, porque as estátuas, os bustos que estão nas praças centrais, não foram feitos simplesmente para bons homens, mas para homens que surpreenderam a comunidade, para homens que deram mais de si do que a sua cidade esperavam deles, para homens que chegaram a dar a vida por uma causa que eles criam em sua existência. No livro de Lucas, no capítulo 17, no verso 10, Cristo Jesus fala sobre o que é ser um cristão do serviço, um cristão do amor, um cristão que anda a segunda milha. Ele diz: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que devíamos fazer. Quando você olha na sua agenda no início do dia e analisa tudo o que tem que fazer ao longo do dia, e no final do dia, ao checar a lista, percebe que fez tudo, mas tão somente aquilo que estava na sua relação, Cristo disse: você é um servo inútil, porque se contentou com as coisas da obrigação, da primeira milha, não andou além, não andou mais em amor e em serviço. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16, disse que ele tinha que pregar o evangelho, e isso sobre ele era uma obrigação. E ele termina dizendo: e ai de mim, se eu não pregar o evangelho. A pregação do evangelho não é uma segunda milha, não é alguma coisa para eu me vangloriar de estar fazendo mais do que outros. Segundo o apóstolo Paulo, é a primeira milha, é a obrigação, é o mínimo que eu posso fazer por um dia eu ver o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Primeira ou segunda milha? Se alguém te obrigar a andar uma milha, disse Cristo, vai com ele duas, vai mais longe, surpreende a pessoa, faça mais do que esperam de você, ande a milha do amor, ande a milha do serviço. Viver para servir é o cerne da ética cristã. E Cristo aqui na terra, quando esteve, quando pedia que as pessoas o servissem, estava pedindo que as pessoas servissem ao seu semelhante. Quando comissionou os 12 discípulos, ele disse: de graça recebeste, agora de graça dai. Não fique para você aquilo que você entendeu e aprendeu em sua vida. Certa feita, conversando com os 12, ele afirmou: não me escolhestes vós a mim, em João 15, verso 16, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis muito frutos. Eu os nomeei
para que vocês saiam e deem muitos frutos. A vida do cristão é uma vida de serviço. Falando aos discípulos a respeito da missão, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, verso 28. A missão de Cristo era servir ao próximo. A missão dos seguidores de Cristo também é servir ao próximo. E quando ele orou pelos seus discípulos em João 17,15, ele disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Pai, a missão dos meus filhos ainda não é sair da terra, porque eles têm uma missão a cumprir na terra. Pai, eles vão estar lá, cumprindo as minhas ordens, mas cuida deles, Pai. Que ao eles estar prestando serviço à comunidade, à sociedade, que eles tenham o teu amor em seu coração. Não tires do mundo, apenas livra-os do mal. Cristo não pediu a Deus que fôssemos tirados do mundo, mas fôssemos libertos do mal de cada dia. Homens da segunda milha. Homens da segunda milha. E eu queria dar um exemplo de homem da segunda milha que viveu já mais próximo de nós. Ele nasceu no dia 15 de novembro de 1891. Nascido numa cidade humilde, uma família simples, do interior do Rio Grande do Sul, em Rolante. Seu nome, José Amador dos Reis. Nasceu numa família católica, praticante, gostava de ouvir histórias bíblicas de sua mãe, preocupava-se muito com a vida espiritual, bem como toda a sua família. E José, à medida que ia crescendo e entendendo que Deus tinha uma razão a mais para a sua vida aqui na terra, e ele logo cedo, aos 13 anos, lá na sua cidade, começou a receber a influência adventista da mensagem do Evangelho em sua cidade. Muitas lutas, dificuldades aconteceram lá, mas ele aceitou a Cristo Jesus juntamente com a sua família. E logo que aceitou o Evangelho, começou a estudar numa escola para aprender mais informações, bem como a estudar na escola adventista. Poucos dias depois, José Amador dos Reis se torna um vendedor de literatura cristã. De porta em porta, ele batia nas cidades, distribuindo a literatura de salvação, pregando às pessoas da sua região e também vendendo livros e revistas contendo a mensagem do Evangelho. José Amador dos Reis começou a entender que a sua vida deveria ser uma vida de serviço aqui na terra. E por algum tempo, a sua vida era distribuir literatura e pregar o Evangelho através da venda de literatura cristã. Passado poucos anos, José começou a ir para um outro tipo de trabalho. Em 1913, a igreja o convocou para ser um obreiro bíblico. Agora, todos os dias, José empunhava a sua Bíblia e batia de porta em porta, falando do amor de Cristo e dando estudos bíblicos às pessoas. Passado algum tempo, José, 2 anos depois, casou-se com Amélia Ritter dos Reis. Ele teve apenas um filho desse casamento, que foi Romeu, que mais tarde iria se graduar em teologia e seria um conferencista, um redator e um professor de escolas adventistas. Mas em 1917, ele decidiu que deveria preparar-se melhor para servir a Deus aqui na terra. E José Amador dos Reis então vai para São Paulo e lá prepara-se para ser um pregador do Evangelho, um pastor, e gradua-se no curso de teologia. Retorna novamente à sua cidade e começa então agora indo para a cidade de Cruz Alta a ser um pastor do Evangelho. Ele torna-se um conferencista, mais um serviço de José Amador dos Reis. A sua vida era fundar novas igrejas. Por todo o Rio Grande do Sul, pelo estado de São Paulo, muitas igrejas surgiram fruto do ministério de José Amador dos Reis. Passado algum tempo, numa assembleia da igreja em São Paulo para toda a região sul do Brasil, José, ele recebe como primeiro pastor da igreja adventista no Brasil a imposição de mãos, a ordenação. Estava ali sendo ordenado a um ministério exclusivo da pregação do Evangelho. José Amador dos Reis a cada dia se desenvolvia mais. Ele começou a ser então agora um grande fundador de escolas
construiu escolas adventistas, construiu muitas igrejas por toda a região sul do Brasil. A sua vida era destinada à pregação do Evangelho, ao serviço. Era um homem de segunda milha. Mas com a idade de 38 anos, ele foi acometido de um mal que iria dizimar e apagar a vela da pregação do Evangelho. Durante algumas reuniões da igreja, uma conferência da igreja, ele teve uma febre muito elevada. E os médicos ali daquela assembleia descobriram que ele estava com tuberculose pulmonar. Ele teve que diminuir grandemente seu ritmo de trabalho. Teve que sair da cidade onde morava e ir para cidades menores, em função do clima, voltando para o estado de origem, para a cidade de Canela, e ali ele ficou resguardado do seu trabalho. Mas ele não parou. Era um homem de segunda milha, era um homem acostumado a servir os semelhantes. E enquanto ele ali estava estudando a sua Bíblia, conhecendo mais de perto ao seu Deus, ele dava estudos bíblicos às pessoas que vinham visitá-lo. E dezenas de estudos bíblicos foram dados por José Amador dos Reis enquanto estava em sua cama. Teve uma pequena melhora, mas no inverno de 1935, muito rigoroso esse inverno, ele começou a sentir que seus últimos dias estavam chegando. E num sábado, 13 de maio, alguns irmãos da igreja foram visitá-lo em sua casa. E ele pediu que cantasse um hino Espero a Manhã Radiosa, do lindo alvorecer da volta de Cristo à Terra. Leram alguns textos da Bíblia. Aqueles membros da sua igreja não sabiam que aquele seria o último sábado na vida de José Amador dos Reis. 44 anos apenas de vida. Deus entendeu que ele havia cumprido o seu ministério. Através da distribuição de literatura, através da pregação do Evangelho, através da obra bíblica, construindo igrejas, fundando escolas, um homem de serviço. Viveu pouco, mas teve uma vida de vitórias. Morreu jovem, mas a sua história até hoje tem inspirado dezenas, centenas de jovens a seguirem a sua trilha, a serem homens e mulheres de serviço. Há uma frase destinada aos mártires que diz: não morreram, apenas partiram antes. Talvez José Amador dos Reis seja um destes. Não morreu porque na sua memória a sua história perdura, a sua história permanece. Os heróis da fé têm a promessa de uma recompensa maior que todos os valores e todas as coisas da terra. Ainda que o mundo os desconheça, estão escritos no livro da vida dos céus, nos diz o livro Testemunhos Seletos. E eu tenho certeza que lá no céu poderemos conhecer este homem de serviço. Salvação e serviço. Salvação e serviço. Eu gosto de uma oração feita por Matterson, que diz: Pai, mandai-me para os corações sem lar, para as vidas sem amor, para as multidões sem esperança, para as fileiras sem refúgio. Mandai-me, Senhor, para as crianças aos quais ninguém alimentou, aos famintos aos quais ninguém abençoou, aos doentes aos quais ninguém curou, aos pobres aos quais ninguém vestiu, aos caídos aos quais ninguém levantou, aos leprosos aos quais ninguém curou. Sim, Senhor, mandai-me ao mundo em trevas, e a luz de Cristo os iluminará. E John Mackenzie fez uma outra oração fantástica dizendo: Senhor, envia-me para os lugares mais escuros desta terra. Envia-me, Senhor, para os lugares mais escuros desta terra. Será que Deus não quer enviar a nós também para lugares escuros, que ainda precisam da luz do Evangelho? Mandar pessoas que não estejam preocupados com satisfações pessoais, mas preocupados com a missão que Deus lhe confiou? Um grupo de turistas, certo dia, foi visitar um farol muito lindo, numa encosta acidentada de uma montanha. E ao chegaram lá, viram que havia uma pequena casa do faroleiro. E souberam que ali morava aquele homem sozinho, naquela humilde casa, naquela encosta de montanha. E os turistas, intrigados com aquela cena, um homem morando sozinho, numa pequena casa, numa montanha, isolado da cidade, lhe perguntaram: o senhor faz o que aqui? Ele disse: eu cuido do farol.
Mas sozinho, o Senhor não teme morar num local tão inóspito, tão isolado quanto esse? Ele disse assim, eu nem percebo que eu moro sozinho aqui. Eu não estou preocupado comigo mesmo. Aqui a minha preocupação é manter esse farol sempre aceso. E as luzes e os vidros sempre limpos. Porque eu sei que da existência desse farol, há a existência de uma cidade lá embaixo. Enquanto esse farol estiver aceso, a vida de uma cidade continua e, consequentemente, a minha vida. Portanto, eu não me preocupo comigo aqui. Eu me preocupo é com esse farol. E enquanto me preocupo com ele, não estou preocupado comigo mesmo. Homens e mulheres de segunda milha. Homens preocupados com o mundo que está a perecer. Homens preocupados com uma chama maior que precisa ser erguida nessa cidade, neste mundo, que é a chama do espelho de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a você, para que ao você olhar para Cristo, seja motivado a ser um homem e uma mulher de segunda milha. Que possa perguntar ao Senhor qual o serviço que Ele tem disponível e preparado para você, para que um dia você possa ouvir: bem está, servo bom e fiel. Você andou a primeira milha na terra, andou a segunda milha também na terra. Agora vem, entra no gozo do Senhor. Seja esta a tua e a minha experiência muito em breve na volta de Cristo. Amém.